Pessoal, esse é o livro Lendas, Causos e Assombração. Não se encontra mais esse exemplar, foi esgotado. Aqui conta Lendas e Causos e Assombrações de São Gabriel. Mas não precisa vocês comprarem, nós vamos contar tudo aqui. Vamos começar com uma lenda muito bonita. O Tesouro da Sanga da Bica. Eu sou o professor Beraldo Figueiredo. Estamos em mais um episódio da semana em História e Histórias de São Gabriel. Pessoal, a Sanga da Bica não é um mero córrego de águas outrora cristalinas, cercada de mata densa, alta dos dois lados. Esse pequeno riacho que serpenteia o centro da cidade, vestida de um veludo verde, que são densos de musgos, é simplesmente uma raridade. Reza a lenda que quando mataram o Sepete Araju, jogaram o corpo dele na sanga e por onde corresse a água e o sangue junto, homem branco nenhum fariam a construção. Eis que aconteceu. A sanga está intacta. E por que Sanga da Bica? Sanga da Bica porque os carreteiros que costeavam a várzea bicavam numa cacimba de águas claras e cristalinas, à sombra de árvores gigantescas, e ainda existem árvores enormes lá dentro e circulares. E o que se lamenta é o esgoto que corre a céu aberto ali, não é? E é uma coisa que, infelizmente, ocorre em todos os riachos e sangas da cidade. Outro detalhe é que esse muro de mata densa foi esconderijo de índios, indigentes, andarilhos, bandidos que recorriam à sua densidade para fugir da polícia nos anos 20 e nos anos 50. Na parte alta paralela da sanga foi construído um corredor, né? E tudo pertencia ao Barão de Candiota, que construiu sua mansão e o seu pátio simplesmente era o fundo da Sanga da Bica. Com o tempo, ao longo do corredor e ao lado da mansão se estendeu outros casarões, pertencentes a membros da família Chagas e diziam também que morava um outro barão ali. De qualquer forma, a Sanga da Bica, que corre paralela à rua General Câmara, que na época se chamou Rua Alegre e depois passou a ser chamado Rua das Flores. E quando eclodiu a Guerra do Paraguaio, contam que um dos seus proprietários, e que diziam até que era o barão, com medo que Solano Lopes invadisse São Gabriel, ocultou no lugar um valioso tesouro de moedas de ouro. E essa notícia se espalhou. Esse corredor, pelos anos 20, ganhou esse nome, de Rua das Flores, ou Rua Alegre, porque era o nome que se dava às casas de meretrícios. Os homens tinham muito ditado: vamos tirar as flores, vamos lá na Rua Alegre. Então esses dois nomes estão associados a casas noturnas, chamadas de pensões de mulheres. Contam alguns moradores dos casarões que existem barulhos estranhos que vinham de dentro da mata. Algumas pessoas viam luzes, vultos, que surgiam das entranhas, por trás dos troncos negros, não é? Com pouca luz. E mesmo nas noites de lua cheia se via um movimento como se a selva ali dentro estivesse viva. No ano de 1950, Francisco Chico, um sargento que serviu no 3º RCM, no exército local, ele era natural de Rosário do Sul, teve um sonho lúcido que um ancião de barba branca, até o peito trajado todo de preto, sapatos finos, chapéu de aba curta,
com uma bengala incrustada de filigramas de ouro, dizia-lhes: tem um tesouro de moedas de ouro para ti, aceitas? E ele dizia no sonho: aceito. E o homem com aparência de barão dizia: então siga-me. E em sonhos ele embranhou pela mata fechada, por uma trilha sinuosa, entraram na sanga barrancosa, profunda, com frondosos pés de umbuste, embaúvas, uma grande paineira, e viu correr pela água clara e marulhanda entre as pedras. Ele sentiu muito medo da grandeza daquele lugar. Parecia que olhos o espiavam por entre as árvores, com galhos que pareciam garras. O fidalgo ancião, com o porte de barão, no seu sonho apontou por uma pedra quadrada em forma de túmulo e disse: aqui no lado dessa pedra, bem nas raízes dessa árvore, tem uma panela cheia de moedas de ouro. Eu mesmo enterrei. Depois se aproximou bem perto do rosto do Chico e com um olhar severo, uma voz cavernosa sentenciou: venha só. Na sanga da bica, venha só. Tem que ser a meia-noite e retire o ouro que ele é só teu. Venha só. Tem que ser a meia-noite. E o Francisco acordou suado, sobressaltado, então percebeu que aquele homem estava aos pés da cama e foi se dissolvendo, se dissolvendo. Assustado, acendeu a luz do abajur e com o criado mudo, onde estava a sua esposa, que gritou: o que aconteceu contigo, homem? O teu coração está saindo pela boca. E o nome dela era Terezinha. E ele disse: o que foi, homem? Tu teve um pesadelo? Sim, eu tive um pesadelo tão real, muito real. Eu consigo ver tudo, consigo lembrar de tudo. Mas o que foi, homem? Me conta. Parece que tu ganhou na loteria. Vá lá, homem de Deus, me conta. É um tesouro. Me passaram um tesouro. Me passaram um tesouro em sonhos. E eu tô apavorado. Mas só que o lugar dá muito medo. A mata é densa, sozinho eu não vou. Mas tu tem que ir, homem. Ele apareceu para ti. Entre milhares de pessoas apareceu para ti. Não, mas é um lugar horrível de noite. Parece que tem espíritos olhando a gente. Não, mas tu tem que ir. Porém, o Chico se aquietou, voltou ao quartel, resolveu ir de dia lá, revistou o local, mas não adianta, não era a mesma coisa, não era o mesmo cenário. Ele tinha que enxergar o cenário que ele viu de noite. A Sanga da Bica ela é muito confusa, porque os lugares são parecidos. Porém, ele contou a dois colegas, o Gaço e o Cândido. O Gaço era metido a valente, se encheu de coragem, então marcaram para ir no local. Cândido era o melhor atirador do quartel. Prepararam o lampião, facão, adaga, 3 revólver, um rifle e se meteram na Sanga da Bica. Era uma noite fria de inverno. A cidade adormecia, num silêncio sepulcral. Logo Chico reconheceu a trilha do sonho e desceram o umbral, formado por um arco de árvores. Mergulharam na escuridão, em um barranco alto, entre raízes expostas pela erosão do terreno, escorregadio, com achar de sapos, grilos, aves noturnas. Francisco, o Chico, Gaço, o Cândido desceram uns 10 metros no canal da Sanga. Chegando lá, ouviram o rumor das águas burilando entre as pedras. Francisco levantou o lampião e alumiou a pedra quadrada, igual ao sonho. Ela estava lá, lado de uma árvore enorme, bem como no sonho, com as raízes aparecendo bem como no sonho. Ele sorriu, mas de repente um gemido de arrepiar a coluna ecoou perto dos três, e um vento gelado percorreu o canal da Sanga, e surgiu um vulto tenebroso flutuando. Vinha em direção deles um ser trevoso, parecendo uma índia com um rosto fantasmagórico. Abriu a bocarra
enorme. Gasto puxou o revólver 38, um Smith, cano longo, apertou o gatilho e o tiro atravessou aquele ser e nada aconteceu. De repente a terra tremeu, o rufar das narinas dos cavalos, relinchos, anunciava que muitos cavalos vinham em direção deles pelo canal da Sanga. Próximo a eles o tropel aumentou, o volume, os cascos batendo, a água, a terra tremia. Subiram correndo aquela barranca, deixando tudo para trás, e viram os cavalos passando, olhos de fogo montados por índios que passavam entre gritos e guerras e gemidos. Francisco foi o primeiro a subir, deixou tudo que tinha, Lampião correu campo afora, desesperado, Gasto, Valentão, o Cândido, ninguém tentou voltar. De repente, tudo se acalmou. Estavam de volta ao normal, mas muito longe da Sanga, e viram ao longe uma luz. Era a Índia, o fantasma, flutuando a poucos metros do chão. Aí o Valentão esvaziou o revólver em direção àquela figura que dançava como uma pandorga, até que desapareceu, quando eles já estavam longe da Sanga. Logo que chegaram na casa do Gasto, armou-se um temporal e choveu a noite toda. Era raios e trovoadas. No outro dia, pela parte da tarde, Francisco, Gasto e Cândido voltaram, porque eles diziam, não, esse lugar nós achamos, não é? Então desceram de dia a Sanga, sabiam muito bem a trilha, eram militares treinados. Após achar e se embrenharam, era só achar Pedra Quadrada. Acharam os lampiões perdidos. De repente, eles notaram que o lugar estava diferente. A noite choveu, caiu raios, trovão, e eles viram uma árvore caída. E o barranco desbarrancou todo desbarrancado. Não é? O local onde tinha Pedra Quadrada não tinha mais nada. Estava tudo modificado. Tempos depois, né? Eles tiveram que ir embora, cada um por seu canto. Tempos depois, Chico voltou a sonhar. E o barão estava lá. E dizia, o que é teu, só teu será, e de mais ninguém. O tesouro ainda está lá, mas precisa ir só. E tem que ser à meia-noite. E o Chico, no sonho, e a assombração? Perguntava Chico. Enfrente-a. Nesta vida nada é de graça. Riu o fidalgo barão e desapareceu no sonho. E o Francisco acordou. Francisco nunca adquiriu coragem para entrar sozinho. Tremia só de pensar. Um pavor tomava conta do seu ser. Nunca conseguiu esquecer aquele ser trevoso, com os olhos que gelavam sua alma e despertavam nele um medo imensurável, um medo jamais sentido. Depois de 40 anos, já velho, com 70 anos, contava para seus genros, a sua nora, filhos e até netos a história do enterro de dinheiro da Sanga da Bica. Nunca ousou entrar lá sozinho, naquela mata imensa. Não conseguia esquecer a assombração e dizia a todos, o que eu ganho dá bem para viver, mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Ria e completava. O Cândido, que encheu a bala o fantasma, morreu numa briga com 2 balaços no peito, lá num cabaré da Vila Maria, bem pertinho da Sanga da Bica. O Gasto, que também apertou o gatilho contra aquela coisa, num baile de carnaval bêbado, errou o bueiro da Sanga da Bica e capotou e morreu com o pescoço quebrado. Deixa assim. Ria. A Terezinha, sua esposa, nunca se conformou com a covardia do marido. E o tesouro do Sanga da Bica? O tesouro? Tá lá. É só ir lá pegar. O túmulo do Lopes. O santinho estradeiro do Passo do Ivo. O Passo do Ivo é uma localidade que fica entre o Cerro do Ouro e a Palma. No distrito Vacacaí, no município de São Gabriel. Antigamente era chamado de Rincão de Santo Antônio. A origem do nome Passo do Ivo está ligada a um bolicheiro, que tem aqueles boliches que tem tudo,
tá? Tem de tudo na campanha. E o nome dele era Ivo. Isso no ano de 1893, né, para vocês verem que é antigo. Tá? Quando terminou a Revolução Farroupilha, o tenente Antônio Leites de Siqueira voltou para sua estância com um soldado chamado Lopes. Ele era baiano, hein? Baiano. E foi convidado pelo tenente a morar por ali. Inclusive deu para ele um pedacinho de terra e queria ele por perto lá na estância. O Lopes era prestativo, ficou conhecido por todos pela sua bondade, fez seu rancho na beira do corredor, ali com suas vacas, sua horta, um cavalo, ovelha, e sempre trabalhando na estância do seu tenente, né, o seu comandante da Revolução, Antônio Leites. Antes de morrer, o prestimoso e bom Lopes, querido por todos na região, pediu para ser enterrado na beira da estrada, na frente do seu ranchinho, e prontamente foi atendido. Contam que Lopes tinha muito dinheiro, pois recebia em moedas de ouro e não gastava em nada, né? Era um homem simples, e fez isso durante anos e anos, até que adoeceu e morreu. Inclusive devastaram todo o rancho dele, né? Cavando buraco, procurando por aqui, por ali, mas nada foi encontrado. E a tapera, com o tempo, caiu e ficou somente o túmulo, bem na beira da estrada, o santinho estradeiro do Pasto Ivo. Quando Lopes morreu, né, gente, então acabou-se essa parte do homem Lopes. E aí surge o Santo Lopes, que começou a atender alguns pedidos. E como ele era um cavaleiro, como ele gostava de boiada, gostava de andar na estrada, de ser tropeiro, ele passou a ser uma espécie de proteção de quem viajava, pois nas instâncias diziam assim, ó, tu vai levar o gado, vai, não te esquece de pedir proteção para o Lopes. E aquilo foi pegando, e aí foi aparecendo as velas, e então construíram um cenatófio. Cenatófio é uma capela sem corpo, né? Uma capelinha, construíram, botaram uma cruz, e a população passou a cuidar. Para defender os fracos, tropeiros, e assim chamado, o santinho ficou lá e durante anos e anos e anos e anos ele continuou fazendo a proteção, tá? Bom, mas a nossa história que a gente vai contar aqui é um caso que aconteceu com um rapaz, e o nome dele é Telo. Ele contou para o meu pai isso, pessoalmente, que ele foi entregar uma tropa de gado e se perdeu no tempo. E de repente era noite e ele tinha que voltar para casa da sua esposa, né? E ele começou a andar de cavalo, né, no trotezito sempre, né? E tinha que passar na frente de um cemitério que realmente existe ali perto. Até hoje tem um cemitério. Quem for lá vai enxergar o cemitério. E ele vinha no trotezito quando ele viu lá do cemitério um vulto na porta do cemitério. Mas ele seguiu, não deu bola, né? Só que aquele vulto, ele se aproximou muito depressa, não é? E era um ser estranho porque ele parecia que não caminhava, não é? Ele estava rente ao chão, é? Deslizando, é? E começou a se aproximar. E quando ele viu que aquele ser estranho não tinha rosto, era uma caveira, e era uma mulher, era uma assombração, e que batia os dentes, né, em direção dele, e ele começou a tentar galopar, só que o cavalo começou a parar e não ia, e a mulher vinha batendo os dentes, e tentando pegar ele com a mão, né, e ele se apavorou e enxergou lá de longe a capelinha branca, e aí lembrou do Lopes e gritou: Lopes, por favor, me salva dessa assombração, né? Já com os olhos estalados, né? Apavorado, com medo, e de repente o cavalo deu uma corcoviada, porque a mulher raspou com as unhas do cadáver no lombo do cavalo, e o cavalo se retorçou, e ele olhou apavorado e só pensou numa coisa:
chegou a minha hora. Rindo, com a bocarra enorme, cabelos longos, voaçante, aquele ser se aproximou, não é? E tocou na sua perna, não é? E ele, nesse momento, a capela estava próxima. E tão logo ele aproximou-se da capela, saiu de dentro do túmulo um homem forte, né? Com feições de nordestino, baiano, né? E se atirou em cima daquele ser, e eles ficaram brigando lá, e o cavalo de repente deu aquela disparada, não é? E o Telo então disparou, saiu numa galopada violenta e deixou para trás os dois brigão. E por aquelas bandas, quem anda por lá diz que de vez em quando enxergam esse ser tenebroso, perdido, essa alma penada que vaga entre dois mundos. Mas se você estiver passando por aquele corredor, chama o Lopes e não recua. Chama o Lopes, que o Lopes vai salvar você. No terceiro e último conto do livro, tem um caso bem interessante, que é o Trato é Trato, que é a amizade entre duas pessoas, amizade de irmãos entre duas pessoas, muito comum na campanha. Então, bem pertinho ali de Lavras do Sul, pelo lado da Palma, no distrito de Suspiro, vivia Eupídio e Pantaleão, amigos de baile, carreiras, farra de trago, a xangueada nas estâncias, né? E fizeram uma amizade tão grande que eles casaram com duas amigas que bailavam sempre nos bailes das fazendas da redondeza, né? Maria Celeste e Rosa Maria. Também eram inseparáveis. E o casamento foi tão maravilhoso, né? Que um foi padrinho do outro e eles se tornaram compadres, né? Eupídio abriu um boliche na beira da estrada e o Pantaleão resolveu criar gado e ovelha. E o tempo foi passando, a amizade aumentando, os filhos nascendo, e sempre um padrinho do outro, era um em carne, né? Aí num dia, numa prosa emocionante, o Pantaleão falou para o amigo: "Tu acredita na vida depois da morte, Eupídio?" Ele disse: "Olha, sabe, compadre, eu sou católico, apostólico, romano, não sou praticante, mas às vezes me bate uma dúvida no meio dos miolos", falou Eupídio. Pantaleão então sentenciou: "Vamos fazer um trato, compadre." "Mas claro, tchê, contigo eu faço qualquer trato. Tu é meu eterno amigo." Pantaleão então prosseguiu: "É bem por aí. Eu quero fazer um trato. O que morrer primeiro volta para avisar o outro que a tal vida depois da morte existe." Apertaram as mãos bem forte e disse: "Trato é trato." "Tá feito", disse Pantaleão. Passaram-se poucos anos, Pantaleão se descuidou de uma vaca leiteira. Ao se agachar, ela deu uma patada na sua cabeça. Foi fatal. Toda a vizinhança ficou consternada com a fatalidade. O fanfarrão, brincalhão, festeiro, amigo Pantaleão iria desaparecer, deixando as festas de campanha mais pobres. Imagina as lágrimas que Eupídio derramou na beira do caixão do seu velho amigo, que foi embora para sempre, tragicamente morto. Depois de 6 meses, numa tarde quente, sentada na sombra de um bolicho, onde se ouvia até o zumbido de uma mutuca, de uma mosca varejenta, Eupídio, tomado pelo mate solito, num silêncio sepulcral, ao som do campo, do vento, lá na ponta do corredor, ele viu um cavaleiro. Vinha andando a cavalo e foi crescendo. Era um gaúcho, a trotezito. Ele conheceu aquele cavalo negro. Ele conheceu aquele chapéu. Olhou perto do Sino Mamon, bem piochado, e disse: "Não, mas para aí, cara. Eu conheço esse cara. Eu conheço esse par." Ele estava sentado num mochinho de corticeira. Encheu o mate. Deu uma chupada assim, uma sentada. Aquele homem desceu,
riscando as esporas no chão, parecia um guisga de cascavel. E disse: esse mate é meu, compadre. Eupídio levantou os olhos. Era Pantaleão. Mudo, incrédulo, tentou dizer algo, mas não veio, trancou na garganta. Pantaleão então disse: estás espantado por quê, compadre? Vim cumprir o prometido. Para mim, trato é trato. Sou homem de palavra, fio de bigode. Vim te dizer que a vida lá não é boa nem ruim. Cada um recebe o que merece. O patrão velho lá de cima é muito justo. Eupídio, nervoso, deixou a cuia cair. Então apressou em se recolher. Quando levantou os olhos, Pantaleão tinha sumido. Pensou: meu Deus, foi tudo imaginação. De repente, chamou Maria, correndo. Maria, Maria, vem cá. E o Pantaleão voltou. O Pantaleão não voltou nada, rapaz. Tu é que é apaixonado pelo teu antigo amigo. É lógico que tu imaginou. Tu deve ter se cesteado nesse banco de corticeira aí, esse calor na beira da sombra. Aí, de repente é mesmo, né? Mas aí olhou para o chão e viu os riscos da espora. Mostrou para Maria e disse: o Pantaleão cumpriu o trato. No próximo episódio falaremos sobre São Gabriel, quando as nossas terras pertenciam à natureza e aos nativos. Até lá, pessoal.